Vamos dar continuidade à nossa leitura e exposição da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Então, nesse momento, quero aqui compartilhar o capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo. Capítulo 7. Então, o capítulo 7 vai ser o último capítulo do Sermão do Monte, porque começa lá no capítulo 5. Então, tem aqui especificamente 29 versículos. Os 5 primeiros versículos, Jesus ele vai dizer aqui que o juízo pertence a Deus. O versículo 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo em que julga, sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos medirão a vós. Para que reparas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebeis trave o que está ao teu? Como dirás ao teu irmão, deixa tirar o teu cisco do teu olho, estando trave o teu? Hipócrita, tira primeiro, trave o teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O mundo fora do Evangelho, fora de Cristo Jesus, eles têm um princípio: não me julgue, né? Que somente Deus pode julgar. Eles estão certíssimos em relação a isso. Mas a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos julgar. Com certeza nós devemos julgar. Não julgar segundo a nossa aparência, mas julgar segundo a reta justiça de Deus. Julgar de que forma? Segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus diz aqui, olha, não julgueis para que não sejais julgado. Qual é a forma que eu julgo? Eu julgo sobre a minha aparência, aquilo que eu vejo. Um exemplo. Eu tenho um objeto aqui na minha frente. Um exemplo, um celular. O celular some. Tenho muitas pessoas no mesmo lugar. E eu começo a acusar uma pessoa dizendo que, olha, você pegou o meu celular. Então, quer dizer, eu estou fazendo um prévio julgamento de uma certeza de algo que a pessoa não fez ou fez. Eu estou falando que ela pegou o meu celular. Então, isso é um julgamento. Agora, quando se trata de julgar uma pessoa, nós julgamos não segundo a nossa aparência, nós julgamos segundo a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela nos dá esse detalhe muito maravilhoso. Olha o que João, o apóstolo João escreveu. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência. Quer dizer, não julgue segundo aquilo que você vê, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Qual que é a reta justiça de Deus? É através da palavra de Deus. E nós como igreja, nós devemos julgar sim. Julgar e julgar com veemência segundo a palavra de Deus. Um exemplo, quer tirar um exemplo aí? Chega essa época desse movimento LGBT, essas coisas, nós devemos julgar assim, falando, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não se converter ao Evangelho de Cristo, tu vai morar no inferno, tu vai ser condenado, porque a Bíblia nos dá o direito de julgar. Então, a igreja do Senhor, os crentes, eles devem julgar um ao outro, por isso que nós somos igreja. Nós devemos tratar os nossos irmãos, porque Paulo, quando doutrinou a igreja de Coríntios, a igreja de Coríntios está lá no capítulo 5, do 1 ao 13, quando Paulo o pai estava se deitando com a sua mãe, se prostituindo com sua mãe, o fermento, o mau testemunho estava afetando ali aquela comunidade, aquela igreja.
Paulo usou severamente ali de julgamento, mas segundo a palavra de Deus. E o que Pedro vai dizer? 1 Pedro 4,17. Olha o que Pedro, usado aqui pelo Espírito Santo, quando ele disse em relação ao juízo, né? Então a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, o próprio Jesus falou no capítulo 5, né? Isso, no capítulo 6, 6:22 em diante, o 23, que nós somos a luz desse mundo e o sal da terra. Então, nós estamos aqui com o instrumento de Deus para levar a advertência do Senhor para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Então, vamos lá. 1 Pedro 4,17, olha o que diz aqui, ó. Pois é o tempo que se começa o julgamento pela casa de Deus. O que é a casa de Deus? Casa de Deus somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tanto a igreja universal como a igreja local. Que se primeiro começa por nós. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Verso 18. Como se com dificuldades os que se salvam, qual será o ímpio e o pecador? Portanto, também padecem segundo a vontade de Deus, encomendaram as suas almas e fiel ao Criador, fazendo o bem. Então, a igreja é como o sal da terra e a luz do mundo. Então, ela está para julgar, mas julgar segundo a reta, santa e palavra de Deus. Se eu ver um irmão meu, um irmão em Cristo, cometendo algo que desagrada a Deus, eu tenho por direito advertir ele, julgar ele segundo a palavra de Deus, para que ele venha se arrepender dos caminhos tortos que ele está caminhando. Verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, e não lancei aos porcos as vossas pérolas, para que as pise com os pés, e voltando-vos estraleçam. Pedi, vos será dado. Buscarei, encontrarei. Baterei, a porta vos será aberta. Pois aquele que pede, o recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual entre vós o homem, se o filho pedir o pão, lhe dará uma pedra? Ele faz um questionamento aqui. Verso 11. Ora, se vos sendo maus sabeis, dai as coisas boas aos vossos filhos, porquanto o vosso Pai, que está no céu, dará as coisas que lhe pedirem. Verso 12. Portanto, tudo o que quereis que os homens façam, fazeis também a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo assim? Olha, não deis as coisas santas aos porcos e as vossas pérolas que pise com os pés, voltando-se vos escarneça. Aqui, irmão, qual que é as coisas santas de Deus? É a palavra de Deus. Tem pessoas, irmãos, que você investe em pregar o evangelho para ele não quer saber do evangelho. Então, deixa ele de lado, porque um dia o Senhor vai tratar com ele. Aí Jesus, verso 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaço é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é a porta? Como é a estreita porta? Apertado é o caminho que leva para a vida. Poucos são os que se encontram. Quando ele fala aqui, irmão, dos dois caminhos, é o caminho da perdição e o caminho do reino de Deus, de Cristo, do Evangelho. E quando se fala na porta, a própria porta é Cristo. É Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque servir a Deus é renúncia. Servir a Deus é largar essa vida imunda e profana, o qual o mundo oferece. Então não há um único meio de servir a Cristo, de servir ao Senhor Jesus. Por quê, irmãos? Porque servir a Deus é algo prazeroso. Servir a Deus é algo maravilhoso. Servir a Deus, pregar o evangelho de Jesus é algo maravilhoso. É isso que nós temos prazer. Nós temos alegria em anunciar
a porta, anunciar Cristo Jesus, porque Jesus, olha, entrai pela porta estreita. Quer dizer, Jesus é a própria porta. Verso 15. Do verso 15 até o verso 23, Jesus aqui vai tratar severamente com os falsos pastores, com os falsos profetas, com homens enganadores, corruptos, prostitutos do evangelho e da palavra de Deus. Diz assim, olha, cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçado em ovelhas, por dentro são lobos devoradores. Olha como é muito fácil identificar um falso profeta. Como é fácil identificar um falso pastor, um falso obreiro, pelas suas obras, pelo seu fruto. Olha o que Jesus disse, olha, pelos seus frutos conhecereis. Colhe-se uva dos espinhos ou figos em erva daninhas. O que Jesus diz aqui, olha, você não pode colher uvas em espinheiros, e nem espinheiros uvas. Então, a Bíblia diz que, Tiago vai dizer que uma fonte de água, ela não pode jorrar dois tipos de água. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. Porque esses homens que dão esses maus testemunhos, que estão sempre na mídia aí, trazendo um mau testemunho para o meio cristão, ou no meio cristão para o mundo, então, pelos seus frutos conhecereis a árvore. Verso 17, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus enfatizou isso muito em João capítulo 15. Jesus, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, todo ramo que está em Cristo, que está ligado na videira verdadeira, ele dá fruto, mas se não dá fruto, ele corta e lança nas trevas exteriores, quer dizer, lança no fogo. Verso 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome expulsemos demônios, em teu nome fareis muitos milagres. Olha o que Jesus vai responder para esses falsificadores do evangelho, que Paulo vai tratar lá em Gálatas capítulo 1, a respeito dos anátemas, dos falsos homens que pregam o falso evangelho. Diz assim, então direis claramente, nunca vos conheci, afastai de mim, que vos praticai o mal. Verso 24, portanto todo aquele que ouve as minhas palavras e as praticas, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então aqui, nós sabemos que Jesus é o fundamento. Jesus é o construtor desta construção maravilhosa. Então quando ele diz, olha, todos pois que ouvem as minhas palavras. Então, ser só ouvinte não resolve o problema. Se você só ouvir o evangelho, só ouvir a palavra de Deus, não resolve. Tem que ser o quê? Praticante da palavra de Deus. Por quê? Todo homem, ele ainda coloca aqui uma questão aqui, daqueles que ouvem a palavra, ouvem o evangelho e as pratica, será semelhante como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque se prega um evangelho por aí, que é um evangelho de maravilhas, né? As coisas acontecem tudo num estralar de dedo, né? Tudo se acontece assim, acontecem as coisas da noite para o dia. Só que chega um tempo, ao decorrer da nossa vida,
Quem é que nunca teve dificuldades na vida cristã? Qual é o momento da nossa vida cristã que a gente não tivemos tribulações? Então, Jesus aqui ele faz uma comparação, é onde que nós estamos firmados, onde é que nós estamos qualificados, onde é que nós estamos firmados. Então Jesus disse, olha, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, contudo não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabe por que é isso? Enquanto você quer saber o verdadeiro cristão, é quando ele suporta as provações, quando ele suporta as dificuldades, as mazelas da vida. Porque que se prega um evangelho aí, cristão não pode ficar doente, cristão não pode ficar desempregado, cristão não pode perder o carro, cristão não pode ficar internado. Então se prega um evangelho onde tudo é manifestação demoníaca. Então a vida cristã é de lutas, é de dificuldades. Então Jesus está ensinando aqui que quando nós edificamos a nossa casa em Cristo Jesus, vem os ventos, que ele vai falar, vem a chuva, sopra os ventos e bate contra aquela casa e aquela casa fica firme. Aí ele vai falar aqui agora dos imprudentes que edificam a sua casa sobre areia, quer dizer, não tem firmeza. Aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, será semelhante ao homem insensato que construiu a casa sobre areia. Verso 27, desceu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram, e os ventos e bateram contra aquela casa, e ela o caiu, e foi grande a sua queda. Sabe o que é isso? É firmeza. É onde nós estamos edificados. Aonde é que você tem edificado? Aonde é que você edificou a sua casa? É no Senhor Jesus? É na sua palavra? Então, fique firme, porque as lutas ela não duram para sempre. Verso 28. Terminando Jesus de preferir essas palavras, e as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Que Deus os abençoe. Se Deus permitir, nós vamos entrar no capítulo 8 e vamos seguindo, expondo a palavra de Deus.